Existe uma coisa que acelera a tua aprovação no vestibulinho ETEC, mas se você não colocar isso em prática, pode ser que você não passe no vestibulinho de primeira. E ouso dizer que talvez você nem passaria na segunda tentativa, ou até mesmo se você tentasse 3 vezes o vestibulinho ETEC. Inclusive, é por isso que tantas pessoas estão aí há anos fazendo a prova da ETEC e não são aprovadas. E hoje eu vou contar, então, qual é esse ingrediente secreto. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já fui aprovada no vestibulinho mais de uma vez, estudei na ETEC, só que muito mais importante que isso, eu já ajudei milhares de pessoas que foram alunas da plataforma ETEC Power a serem aprovadas no vestibulinho. Caso você não saiba, a ETEC Power é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC em todo o estado de São Paulo. Ou seja, tanto nas ETECs da capital paulista, quanto do litoral, do interior, do ABC e assim por diante. E, bom, aqui no canal eu venho sempre trazendo algumas dicas, informações sobre o vestibulinho e também sobre outras oportunidades para pessoas que buscam aí um ensino de melhor qualidade, que buscam profissionalização e assim por diante. Por isso, vale muito a pena que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Combinado? Para se inscrever é muito simples, muito rápido, tem um botãozinho escrito inscrever-se logo abaixo do vídeo. Você vai clicar nele e aí então você estará inscrito no canal, certo? E se você quiser, você pode ativar as notificações, tem um símbolo de um sininho. Você clica na palavrinha todas, porque assim você ativa todas as notificações para quando sair algum vídeo novo aqui do seu interesse, você receba um aviso no seu celular para você não esquecer de ver esse vídeo, certo? E vamos lá, quero te contar qual é essa coisa tão incrível e tão simples que acelera a tua aprovação, mas que se você não colocar em prática, te impede de passar no vestibulinho ETEC. Antes de mais nada, eu acho importante ressaltar que isso sozinho não te faz ser aprovado, ok? Por exemplo, você tem esse elemento nos seus estudos, mas está estudando os assuntos errados. Você não vai passar na ETEC. Você tem esse elemento, mas você não está usando técnicas de estudos, está somente vendo aulas, lendo um conteúdo, e um conteúdo que não é direcionado para o vestibulinho ETEC. Não vai ser aprovado. Por quê? Passar uma prova é como fazer um bolo. Se você pega e joga só um fermento ali na assadeira do bolo, no forno do bolo, né, e leva aquilo ao forno, você não vai ter um bolo, você vai ter fermento assado, mas não vai ter um bolo. Você precisa colocar os outros ingredientes, por exemplo, a farinha de trigo, por exemplo, ovos, leite, açúcar, manteiga, né, enfim, coisas que vão numa receita de bolo, certo? E aí depois você coloca um fermento que ele vai fazer esse bolo crescer, ele vai fazer esse bolo ficar mais fofinho e assim por diante. Então, a mesma coisa acontece nos seus estudos. Tem outros elementos. Por exemplo, os assuntos que você vai estudar para o vestibulinho ETEC, as estratégias que você vai utilizar nos seus estudos, né? Ter um estudo ativo, ter um bom suporte para tirar dúvidas, inclusive, tudo isso faz parte da plataforma ETEC Power. Caso você queira se matricular, tem link logo na descrição desse vídeo. Ok? Porque é a plataforma que facilita a tua aprovação no vestibulinho ETEC, porque já está tudo lá prontinho para você só sentar e estudar. Mas qual é esse ingrediente mágico? Constância. Decora essa palavra. Constância. E eu vou te provar o porquê da constância ser tão importante não só para o vestibulinho ETEC, mas para qualquer outro vestibulinho que você queira fazer. E digo mais, para qualquer coisa na sua vida. Vamos supor que uma pessoa queira emagrecer 5 quilos. E essa pessoa pensou, o que eu posso fazer hoje para emagrecer 5 quilos? E ela viu que ela pode treinar por 30 minutos. Ok. Aí ela vai no primeiro dia, ela treina por 30 minutos. Que legal. Ela volta para casa, se olha no espelho e naturalmente não mudou nada no corpo dela. Porque ela só treinou um dia por 30 minutos. Então, não tem como ter mudado muita coisa, né? Aí ela pensou assim: ah, tudo bem, vou amanhã. Aí ela foi de novo treinar. Treinou mais 30 minutos e até se alimentou um pouquinho melhor. Mas ela continua com o mesmo peso corporal, mesma massa corporal, na verdade, né? Ela se olhou no espelho e continua do mesmo jeito. Aí ela fica já meio irritada. Aí pensa assim: ai, vou só mais um dia. Aí ela vai. Naturalmente, no terceiro dia, ela ainda não mudou nada no corpo dela. Por quê? Para ela perder 5 quilos, ela precisa treinar muito mais do que 3 dias, 30 minutos, né? Porque exige constância, tá bom? Então, ao mesmo tempo, né, que a pessoa que quer emagrecer tem que ter constância nesses treinos, se ela, por exemplo, para de treinar, ela não vai chegar ao resultado que ela quer. Você que está estudando, você não pode estudar hoje, aí você pula 5 dias e vai estudar de novo.
Ou então você estudou hoje, amanhã, depois, certinho, aí passa um mês sem estudar. Você não pode fazer isso, porque quando você faz isso, você quebra essa linha de continuidade que existe no seu estudo. E quando você quebra essa linha de continuidade, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai ter que voltar para o nível básico. E você vai acabar entrando num ciclo, né? Que é um ciclo que vai fazer com que você desista. Porque você se frustra, você estudou lá, por exemplo, uma semana. Aí você ficou com preguiça, passou um mês sem estudar. Tá, o que vai acabar acontecendo? Quando você voltar para o seu estudo, o que vai rolar é que você já vai ter esquecido muita coisa que você viu no nível básico, porque você não deu aquela continuidade para o nível médio, né? E aí, em vez de você avançar de nível, você vai ter que voltar em muitos assuntos, tá? E aí você vai se sentir frustrado. Essa frustração vai se somando, 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 vai chegar perto da prova e você não deu conta dos assuntos que você precisava, não tem autoconfiança para fazer a prova, enfim, várias coisas aí que vão te atrapalhar. E como é então que você quebra esse ciclo, né? Como é que você vai mudar isso? Muito simples. Você precisa entender que você não pode querer começar as coisas de um jeito puxado demais. Quanto mais puxado você começa o seu estudo, mais fácil é para você quebrar a constância e não ser aprovado, certo? Por exemplo, aqui, a pessoa do treino. Se essa pessoa falar assim, tudo bem, eu vou treinar então todos os dias, 3 horas por dia. Pode ser que no primeiro dia ela consiga, pode ser que no segundo dia ela consiga, pode ser que surja um imprevisto no terceiro dia, pode ser que no quarto dia ela esteja com muitas dores, porque ela pegou pesado demais, pode ser que no quinto dia aconteça de ela não ter 3 horas para treinar, então ela pensa assim, eu não tenho 3 horas, então eu nem vou treinar, né? Ou seja, quanto mais ela coloca um peso, um fardo em começar esses treinos, mais difícil vai ser para ela manter isso. Agora, se a pessoa pensa assim, tudo bem, eu vou começar treinando 30 minutos por dia, 3 vezes na semana. É muito fácil treinar 30 minutos por dia, 3 vezes na semana, entendeu? Então, essa pessoa consegue manter isso por uma semana, por 2, 3, 4 semanas. Chega um ponto em que ela fala, espera aí, tá muito fácil. Eu já faço isso naturalmente, então eu vou aumentar agora para treinar 1 hora por dia, 3 vezes na semana. Ou então para treinar os mesmos 30 minutos por dia, porque talvez a pessoa não tenha mais tempo que isso e está tudo bem, só que 5 vezes na semana ou 6 vezes na semana. Então ela aumentou essa frequência, né? E conseguiu manter essa constância que ela tinha, entendeu? E aí ela vai até mesmo começar a chegar mais rápido naquela meta que ela tinha. Então a mesma coisa nos seus estudos. Só que atenção, quem está estudando muito perto de uma prova não tem esse privilégio. Por isso que eu falo, aproveita o privilégio do tempo, não deixa para amanhã o que você pode estudar hoje, tá? Por quê? Porque quando você começa com uma certa antecedência, o que vai acontecer é que você pode começar o teu estudo 3 dias na semana, pouquinhos minutos por dia. Não fica contando minuto de estudo, não, porque isso é inútil. Mas você pode estudar 3 dias na semana com um tempinho sem encontrar, entendeu? E aí você vai nesse tempinho sem encontrar mesmo. Encontrar uma brecha ali depois da hora do almoço, estuda um pouquinho naquele horário. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Beleza. Conseguiu manter assim? Percebeu que tá ficando fácil já você estudar 3 vezes na semana naquelas brechinhas? Então pensa, ok, agora eu vou aumentar para 4 vezes na semana. Essa mesma brechinha de tempo que você tem. Depois você aumenta para 5 vezes na semana. O que vai acontecer? Você vai conseguir começar a avançar nos seus estudos. E uma outra coisa, não coloque metas muito pesadas no começo, né? Então, não coloca a meta de você fazer 3 tópicos por dia. Vai um assunto por dia, tá tudo bem. Você vai conseguir. Os alunos da ETEC Power sempre começam com um assunto por dia e são assuntos do nível mais básico, que são os tópicos basais. Esse é um outro ponto muito importante, né? Tem uma estratégia que a gente usa na ETEC Power que chama BMA. Essa estratégia é pautada na gradatividade do seu cérebro. Ou seja, o quanto é gradativo, né, para você aprender alguma coisa, sabe? Então, o que vai acontecer é que a gente tem uma coisa chamada de neuroplasticidade. É a capacidade que os nossos neurônios têm para que eles se adaptem, digamos assim, a situações que são mais desafiadoras. Por exemplo, quando a gente era neném, a gente não conseguia fazer coisas que depois que a gente já tinha lá 2, 3 anos de idade, a gente conseguia fazer. Quando você tinha 2, 3 anos de idade, você não conseguia fazer coisas que você conseguia fazer com 7 anos. Quando você tinha 7 anos, você não conseguia fazer coisas que você conseguia fazer com 10 anos. E com 10 anos, você ainda não conseguia fazer coisas que você consegue fazer com 14, 15, 16, 20.
e assim por diante, né? Porque a gente vai se adaptando, tá? Então, você precisa começar seus estudos do nível mais básico. Lilian, mesmo matérias como português, matemática, que são matérias que eu já tive na escola, que eu já sei, sim, mesmo matérias que você já sabe. Você precisa começar pelo nível básico delas. Por quê? A forma como você aprendeu algo na escola, nem sempre, ouso dizer que em 90% dos casos, não é a forma que o vestibulinho te cobra. Então, você precisa estudar essas matérias para o vestibulinho, começando do nível básico, dos assuntos mais básicos que o vestibulinho te cobra. Depois você vai para o nível médio, depois você chega no nível avançado. Quando você faz isso, é muito mais fácil você manter a constância. E deixa eu te contar um segredo. Mesmo assim, o nosso estudo nunca é 100% linear, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem os altos e baixos. Só que quando você está num ambiente controlado, ou seja, você tem ali os tópicos do nível básico e sabe que, por enquanto, você só tem que dar conta disso. Aí depois é o nível médio e, por enquanto, você só tem que dar conta disso. E depois é o nível avançado. Quando você tem uma rotina certinha de estudos, né? Então, em tal dia eu estudo, tal dia e tal dia. Vou ver tal matéria, tal matéria e tal matéria. Eu estudo em tal horário do dia. Ou seja, um ambiente controlado, você consegue reduzir essa frequência de altos e baixos, tá? E manter o seu estudo o mais linear possível, tá bom? Com a maior constância que você puder, tá? Quando você não tem esse ambiente controlado, ou seja, quando você fica perdido, não sabe o que vai estudar a cada dia, não tem uma rotina certinha e não está seguindo a estrutura do básico, médio, avançado, você vai cair nessa quebra de constância com muito mais frequência. Então, o que eu sugiro que você faça já hoje, se você já começou seus estudos para o vestibulinho ETEC, mas estava indo perdido, indo em assuntos fora de ordem, organiza aí o que você vai estudar. Se você não tem paciência para isso, se você nem sabe como fazer isso, entra na ETEC Power. Como eu sempre falo, investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, principalmente enquanto você é jovem. Porque um tênis de marca, de moda, depois de 2 anos já estragou, já saiu de moda, você não quer mais. Um doce vai embora no cocô. Agora, o seu estudo vai garantir que você tenha um futuro muito melhor, né? Então, invista em conhecimento, tá? Mas se você não puder, tudo bem, organiza os assuntos aí de acordo com o básico, médio e avançado e organiza principalmente com qual frequência você vai estudar, no mínimo 3 vezes na semana, para você conseguir criar esse hábito, tá? Porque se você só estudar uma vez na semana, você vai quebrar essa rotina com muito mais facilidade e você não vai criar uma quantidade de conexões suficientes ali no seu cérebro para você assimilar aquele conhecimento a longo prazo, tá bom? Então, pelo menos 3 vezes na semana, com o tempinho que você tiver. Mas cria uma rotininha. Então, quais são esses dias? Em qual horário do dia você consegue estudar? Consegue me compreender? Acabei de perceber que eu tô com a luz apagada. Então, perdoa, eu tô só usando a luz natural aqui, por isso que eu acho que mudou um pouquinho a iluminação, tá? Mas espero que você esteja conseguindo me ver e me entender de alguma forma. Então, voltando, né? Qual momento do dia é o melhor para você? É de manhã? É de tarde? É de noite? Você precisa ver qual momento que é o melhor para você. Tudo bem? Porque você sabendo disso, você vai ter muito mais facilidade para você não colocar outros compromissos nesses horários, para você ter esse comprometimento com os seus estudos e gerar essa constância. Porque aí, você alinhando, você ter os assuntos certinhos para você estudar, você ter ali uma estratégia certinha de estudos, uma metodologia que você vai seguir a estrutura do BMA, tudo isso certinho, e ter essa constância, você vai ter muito mais facilidade para ser aprovado no vestibulinho ETEC, assim como os alunos da ETEC Power, ok? Eu espero, então, ter ajudado você com essas informações. Me diz aqui nos comentários se você não sabia disso ainda, se você vai colocar isso em prática. Eu gosto muito de ver quando as pessoas aqui me contam, né, o que conseguiram aprender com o vídeo, porque isso me leva a entender qual tipo de conteúdo eu poderia trazer com mais frequência aqui no canal, para cada vez mais contribuir com vocês, certo? E para quem quer videoaulas, exercícios, suporte para dúvidas, resoluções comentadas, simulados nos momentos certos, as melhores técnicas de estudos, tudo certinho aí para a tua aprovação, entra na ETEC Power. Tem o link aqui na descrição do vídeo e é o único lugar em que você encontra tudo isso. Não teria a menor possibilidade de trazer aqui para o canal tudo que tem na ETEC Power, porque a gente tem toda uma estrutura de plataforma, com muito mais recursos, com equipe, para conseguir fazer acontecer, tá bom? Então, invista no seu conhecimento, não tenha medo de investir no seu conhecimento, porque você sempre vai ter retorno, certo? É a coisa mais valiosa que você pode fazer. Eu nunca me arrependi de nada assim que eu investi no meu conhecimento, porque eu sempre consegui obter ali alguma coisa a partir disso, mesmo quando não era o objetivo primário que eu tinha, né? Por exemplo,
Eu, por exemplo, comprei certo material para passar numa prova. Aquele material, às vezes, não era a virada de chave, mas ele me trazia um conhecimento que era a virada de chave, entendeu? E a ETEC Power é a virada de chave, não só para o conhecimento, mas para a aprovação mesmo no vestibulinho. E os milhares de alunos aprovados, inclusive na ETEC, que teve a maior concorrência do vestibulinho 2024, estão aí de prova, ok? Um super abraço para você, então, e até o próximo vídeo. Tchau!